Olá, tudo bem com você? Seguindo para mais um vídeo, mais uma aula aqui, mais um papo com você. Hoje eu quero trazer para você alguns números, né, para a gente falar de fato da realidade, agora um pouco mais na parte prática. Então, mensalmente, a Prospecta ela faz o levantamento dos cases de sucesso, né, e tudo mais. E eu quis trazer aqui agora para vocês entenderem um pouquinho mais na parte prática mesmo, alguns resultados e entender o que foi feito, por que conseguiu ter esse resultado. Né? Então, claro, eu não posso mostrar, né, a clínica, eu não posso expor ninguém, tá? Mas eu posso sim falar sobre o que foi feito, isso e aquilo. Tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, tá? Tô trazendo só um exemplo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas eu gosto sempre de ser bem didático e também direto ao ponto. Temos aqui uma clínica, um cliente nosso, já é um cliente há bastante tempo, lá em Barra do Corda, tá? Lá no Maranhão. E aí, o tratamento que a gente está trabalhando com ele é mais implante, prótese, mas claro, né? Vai clínico geral, vai outros procedimentos também. Mas as campanhas possuem esse direcionamento, ok? Nesse caso aqui, o cliente está no pacote onde quem faz o agendamento é a equipe dele. Tá? Então vamos trabalhar um pouquinho com os números, ok? Ó, a gente investiu, tá? Algo em torno de R$ 8.000, ok? Esse investimento que ele fez gerou cerca de 211 leads, ou seja, 211 possíveis pacientes para ele conversar. Desses 211, a gente vai evoluindo a eles, né? Então, o que acontece? Desses 211, a equipe dele conseguiu agendar 80 pacientes, que deu 38%. Dentro desses 80 pacientes que eles agendaram, eles foram na clínica, cerca de 51 pacientes, 64%. Tá? E dos pacientes que foram lá, esses 51, eles conseguiram fechar 21 pacientes, cerca de 41%. Tá? Então lembra que a gente conversou recentemente sobre a questão do funil, das taxas recomendadas, né? Então sempre importante ficar dentro delas ou até mesmo acima, né? Então vamos entender um pouco aqui. Aqui, 38% próximo do que a gente recomenda, né? Que seria ali 40%, tá? Aqui estamos falando de 64% acima do que a gente recomenda, muito bom na parte do comparecimento. E o fechamento está dentro, né? 41%. Né? Então, o que acontece? Por que essa clínica teve esse ótimo resultado? Ela conseguiu faturar cerca de R$ 161.000. Por quê? Porque ela conseguiu ficar dentro até acima das taxas recomendadas. Tá? Agora vamos entender também outras coisas. Então, Matheus, como é que funciona? Ele tem uma colaboradora dedicada ou ele tem foi a secretária, foi o dentista que atendeu os leads? Não, pessoal, essa clínica aqui tem uma pessoa dedicada. E é uma pessoa dedicada, não é uma pessoa que auxilia, que confirma a agenda de pacientes, que faz convênio, que faz isso, que faz aquilo. Não, é uma pessoa só para fazer esse trabalho das redes sociais. Porque, gente, falar com 211 pessoas, tá? Isso demanda tempo. As pessoas não vão atender, as pessoas não vão responder, precisa ficar em cima, precisa fazer um acompanhamento. Ela precisa gerenciar 211 contatos, 211 pessoas que está ali, que chegou para ela, né? Então é muita coisa, ok? Fora os outros leads que tem para se trabalhar, né? Ainda nesse formato. Então, pessoal, olha o tanto de trabalho que a gente tem. Então, uma pessoa que tem outras coisas não vai conseguir dar a dedicação necessária. Claro, ela pode conseguir resultado, né? Mas de repente ela daria ainda mais resultados se ela fosse de fato dedicada, tá bom? Então, esse é um dos principais itens que fez o cliente ter esse resultado. Então ele tem uma colaboradora dedicada para fazer isso, né? A parte do investimento, né? Porque faz todo sentido no caso, porque quanto maior o investimento, maior o número de leads que vai chegar para ele, maior o número de agendamentos, se respeitar nas taxas, né? E consequentemente maior o comparecimento e até mesmo o fechamento, né? Então, pessoal, isso também influencia no resultado, né? Então já falamos no investimento, falamos ali da pessoa dedicada, a importância de respeitar as taxas, de ficar dentro ou acima, né? Se você ficar dentro, você já vai ter um resultado positivo. Isso é fato. Se você ficar acima, o resultado tende a ter um retorno ainda maior do que o normal, né? Como por exemplo esse aqui. O cliente teve um retorno de 20 vezes o que ele investiu.
Olha que bizarro isso, olha o retorno disso, foi muito positivo. Tá? Normalmente a gente parte aqui de um retorno bacana de 7 vezes. Ele teve 20 vezes o retorno que ele investiu sobre o investimento. Né? Então, um resultado muito positivo. Tá? Claro também, né, pessoal, foi da noite para o dia? Não, já é uma clínica que está com a gente há bastante tempo, teve toda essa construção, né? Ela tem as formas de pagamento que a gente recomenda, né? Trabalha com um boleto bancário, né? Porque é um procedimento alto, as pessoas não vão ter limite, né? Só que tem tudo precificado da forma correta. A tratativa do lead, né, que é a forma de falar com os pacientes, né, com os leads e tudo mais, da forma correta, aplica o que a gente recomenda, segue as nossas recomendações, usa as ferramentas que a gente recomenda também, né? Então, basicamente, eu trouxe esse exemplo aqui para falar para vocês que esse é um cliente que ele, sabe o que ele fez? Ele simplesmente escutou a gente, ele faz as reuniões, ele faz os alinhamentos, ele coloca em prática o que a gente recomenda e trabalha em conjunto com a gente. Entendeu? Não é uma coisa de só a prospecta faz, ou até uma coisa de só a clínica faz. Não, é uma parceria. Os dois estão com o objetivo de fazer a clínica prosperar. Né? Agora, a partir do momento que só um tem a responsabilidade, não funciona. Não adianta só eu fazer o meu trabalho e a partir daí não fazer, né? Não acontecer, não realizar o que precisa. Assim como também não adianta vocês fazerem aqui não realizar. Então, é uma parceria, tá? De mão dupla, tá? Uma parceria que os dois precisam colaborar, ok? Então o cliente ele entendeu isso. Parece bobo, né? Ele só fez o que a gente recomenda, só aplicou o que a gente recomenda. Mas é isso, gente, porque a gente dá a faca e o queijo para vocês. Nós oferecemos suporte, oferecemos todos os materiais necessários, as reuniões de acompanhamento, né? Se você quiser, você pode ter 2 reuniões com a gente na semana. Aquela em grupo, que a gente tem toda segunda-feira às 16 horas, e a individual, que a gente tem a disponibilidade de fazer com vocês. E fora, quando precisar de mais também, enfim, a gente está sempre à disposição. A prospecta sempre vai fazer aquilo que contribui para aumentar o resultado de vocês. Só que depende de vocês. Né? Eu dependo de vocês também fazerem a parte de vocês. Tá? Então, o que o cliente fez? Ele basicamente aplicou tudo que a gente recomenda. Trabalha com os materiais humanizados, vídeos para as campanhas, né? Ele trabalha com fotos de paciente, ele trabalha com vídeos explicando o que é o procedimento, ele trabalha com fotos com pacientes, tá? Ele trabalha com depoimentos, né? Então tudo isso contribui. Matheus, mas por que você não mostra quais materiais que foram? Gente, você provavelmente já teve acesso ao nosso link de referências, que é muito mais completo do que se eu te mostrasse isso. Claro, aqui eu não quero expor ninguém, como eu falei, né? Mas lá dentro do link que a gente tem de referências testadas e validadas, tem um arsenal de materiais lá e de vários outros procedimentos. Porque como esse conteúdo também vai alcançar mais pessoas, quem está vendo esse conteúdo aqui, às vezes não tem o procedimento de implante e prótese. Aí eu vou mostrar um conteúdo que para o cliente não faz sentido, então precisa ser, né, para todo mundo. Tá? Então naquele link lá tem vários materiais, inclusive que já foram testados e validados, que deram resultado, geraram resultado. A gente sempre vai passar para vocês aquilo que funciona. Tá? Então, quando você estiver vendo esse vídeo, coloque isso em prática. Segue o que a gente recomenda. Afinal, você está fazendo um investimento no nosso trabalho, no nosso conhecimento e também dentro da rede social. Se vocês não colocarem em prática aquilo que a gente recomenda, você não está fazendo o melhor uso do seu investimento. Então não faz sentido você fazer uma parceria com uma empresa e não aplicar aquilo que ela recomenda. O que a gente está aplicando? Coisas que estamos trabalhando há 9 anos nisso e a gente está passando para vocês as melhores práticas. E mesmo assim, ainda colocar, nossa, só fazer isso que vai ter resultado? Claro que não. A gente trabalha com uma plataforma em pessoas reais. Né? Então vai ter variações, não é uma garantia. O que a gente consegue controlar? A gente consegue controlar o processo. Então eu consigo controlar todas as técnicas para ter o lead, né? Que tipo de estratégia eu consigo controlar, como ter a maior chance de agendar, a maior chance de comparecer, até mesmo a maior chance de fechar. Mas tudo a gente depende do outro lado, que é o paciente, né? Então a gente não pode garantir. Mas o que eu posso falar para vocês é que sim, se você aplicar tudo que a gente recomenda e fazer a sua parte e a gente fazer a nossa, você vai ter a maior chance de dar certo. Entendeu? Que é o que os outros clientes fazem. Os clientes que dão certo, que têm as clínicas que performam, elas entenderam isso. Entende? Então a gente precisa se preocupar com isso também. Tá? Então não faz sentido fazer um investimento no Facebook e achar que só ele ou que só isso vai te trazer o retorno.
precisa trabalhar por trás. Trabalhar dá trabalho, tá? Então precisa ter um cuidado, precisa ter um acompanhamento, precisa ter um suporte por trás. Não é simplesmente, vou fazer aqui a campanha para minha clínica, a secretária vai responder e está tudo certo. Claro, pode até funcionar para você, né? Pode até funcionar, pode ser que você tenha um retorno diferenciado e coisa do tipo, mas na média não é assim que funciona. Por quê? Precisa de toda uma estratégia, um acompanhamento, precisa de um suporte constante em relação a isso. O trabalho ele é dinâmico, ele muda o tempo inteiro, tá? Então entendam isso, o cliente simplesmente colocou em prática tudo aquilo que a gente recomenda desde o início. E com ele, né, a gente passou tudo que também a gente passou para você. A diferença foi que ele de fato aplicou. Ele pegou esse conhecimento e aplicou. E teve também a constância, o tempo de trabalho, né? Como eu falei, tem clínicas que a gente consegue dar resultado no mesmo mês, mas tem clínicas que precisam de mais tempo. Por quê? A colaboradora está aprendendo, é a primeira vez que eles fizeram, então tem uma linha de aprendizado, né? E claro também, né, tem toda a questão de trabalhar com pessoas, isso e aquilo, né? Então assim, gente, basicamente em resumo aplica aquilo que a gente recomenda, porque a gente só vai te passar coisas que funcionam. Então, por que algumas clínicas têm resultado e outras não? Porque elas entenderam isso, elas entenderam o jogo, elas entenderam o que precisa ser feito para você ter resultado dentro da rede social. Então, vou só resumir aqui, né? Mas na parte das campanhas, trabalhar com vídeos humanizados, né, com materiais humanizados, né, então trabalhar com vídeo, com foto, na parte de foto, foto com o paciente, foto do dentista, vídeos de depoimento, vídeos sobre o procedimento, tá? Vídeos falando ali sobre o produto, sobre o serviço de vocês, tá? A gente tem a referência de vários vídeos lá para mostrar para vocês. Na parte dos agendamentos, gente, olha o tanto de coisa que a gente oferece para vocês, né? Eu ofereço o script de atendimento testado e validado, eu ofereço o curso bem prático, inclusive com exemplos reais, né, de como que a gente fez para levar os pacientes. Tem várias aulas lá, desde cobrando consulta ou não cobrando consulta, tem algo em torno de 19 aulas lá, né. A gente oferece a nossa ferramenta de áudio, né, que a gente consegue com ela gravar áudio e enviar esse mesmo áudio várias vezes como se fosse enviado em tempo real, oferecendo personalização e ganhando agilidade no seu trabalho. A gente tem a nossa ferramenta de envio de mensagens, né, que a gente consegue trabalhar em cima de leads inativos, enfim, todo o banco de dados, né, consigo enviar mensagem em massa. Né? Na parte de negociação, na parte de vendas, a gente também dá um suporte. A gente dá os materiais de apoio como checklist, né? Que tem um resumo de tudo que os clientes que deram certo, né? Os clientes que têm mais performance, melhor dizendo, aplicaram, que fizeram. Estou passando para vocês, vocês têm acesso a isso. Você também tem acesso à anamnese marketing, tem acesso ao treinamento de negociação e as formas de pagamento. Então é um monte de coisa que vocês têm acesso. Só que aquilo que vocês às vezes aplicam não é tudo, né? E para ter resultado na rede social, a gente precisa usar tudo que a gente tem à nossa disposição. Tá? Então, deem uma atenção a isso, porque é simplesmente isso. Esse é o segredo, é aplicar o que a gente recomenda, tá bom? Então, assim, a gente está colocando aqui ensinamentos que a Prospecto Odonto teve 9 anos, a gente teve que passar 9 anos fazendo isso. Então, assim, não tem por que você errar pelas mesmas coisas que a gente precisou passar, ou que outras clínicas precisaram errar. Então, já que a gente está iniciando o projeto, já que você está vendo esse material aqui, por que não fazer, né? Por que não aplicar? Lembrando, você está pagando para o Facebook, você está pagando para a gente. Então, por que não aplicar? Quando você iniciou com a gente, eu imagino que você tinha o objetivo de prosperar, né? Só que para isso você precisa também fazer esse dever de casa, né? Porque afinal, se você não fazer isso, o que vai acontecer? De repente não vai conseguir ficar dentro dessas recomendações aqui. Às vezes você vai achar que a rede social não funciona, sendo que na verdade era só colocar as coisas em prática, né? Então, estou tentando ser bem transparente, bem realista aqui, porque eu quero que vocês funcionem, quero que vocês deem certo, e o próximo case que eu quero mostrar é o de vocês. Então aqui foi só um exemplo, foi só uma prática que eu quis fazer com vocês, justamente para pontuar coisas que vocês vão ver ao longo dos próximos vídeos, ao longo das próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!